Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Geraldo aqui, e hoje é um dia histórico aqui no Chutando a Escada. Vocês já devem ter percebido, nos últimos meses a gente começou uma parceria com o Observatório Político Sul-Americano, o OPSA. Temos trazido vários pesquisadores para falar de América do Sul. E hoje nós começamos outra parceria com o Observatório da Extrema-Direita. O Observatório da Extrema-Direita é uma iniciativa de pesquisa dedicada a monitorar e analisar governos, partidos, movimentos de direita radical no Brasil e no mundo. Você já ouviu os pesquisadores do Observatório passando por aqui? O Guilherme Casarões, o Davi Magalhães, o Odilon Caldeira Neto, o Camilo Lopes Burian e vários outros pesquisadores já passaram por aqui. Agora a gente começa essa parceria, nós vamos ter episódios mais recorrentes com os pesquisadores do Observatório da Extrema-Direita, e hoje é um prazer receber o grande amigo Guilherme Casarões, professor da Escola de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Ele é um dos coordenadores do Observatório da Extrema-Direita e é um dos parceiros mais antigos do Chutando a Escada, está aqui desde o nosso primeiro ano, vem recorrentemente falar aqui. E o que é histórico é que o Guilherme vai ser o entrevistador. Neste episódio você não vai ouvir a minha voz, a voz do Felipe, da Débora, da Carol. O Guilherme vai conduzir aí a conversa nesse episódio com um outro pesquisador do Observatório, que é o Davi Nemer. Ele é professor do Departamento de Estudos de Mídia da Universidade da Virgínia. Eu não vou apresentar muito mais, o Guilherme faz toda a apresentação do Davi. Então acompanhe esse papo aí sobre o bolsonarismo nas redes. E semana que vem a gente está de volta. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. Pessoal, estou aqui hoje com um membro do Observatório da Extrema-Direita, o Davi Nemer, ou David Nemer, como ele é chamado, porque dá aula nos Estados Unidos. O Davi é professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, no Departamento de Estudos de Mídia, de Media Studies, e no Programa de Estudos Latino-Americanos. Ele também é pesquisador afiliado ao Brasil Lab, na Princeton University. Ele se graduou em Ciência da Computação pela FAES e Administração pela UFES, lá no Espírito Santo. Fez mestrado em Antropologia na Universidade da Virgínia e em Ciência da Computação na Universidade de Saarlandis, na Alemanha. E o seu doutorado ele fez em Computação, Cultura e Sociedade pela Indiana University, nos Estados Unidos. Ele tem o livro Favela Digital, o outro lado da tecnologia, que saiu em 2013. Ele lançou recentemente nos Estados Unidos o Technology of the Oppressed, Inequality, ou Inequity, na verdade, and the Digital Mundane in Favelas of Brazil. E esse livro foi traduzido recentemente para o português como Tecnologia do Oprimido, Desigualdade e o Mundano Digital nas Favelas do Brasil. A gente está diante de um dos maiores especialistas hoje no debate público e na pesquisa acadêmica sobre bolsonarismo nas redes, e é justamente sobre esse tema que a gente vai tratar com o nosso amigo Davi Nemer. Davi, muito obrigado de novo por ter aceitado participar aqui da nossa conversa do Chutando a Escada, em parceria com o Observatório da Extrema-Direita. Obrigado, Casarões. O prazer é todo meu de estar batendo esse papo aqui com vocês. Davi, primeira pergunta que eu acho talvez a mais crucial para a gente poder entender esse fenômeno amplo do bolsonarismo nas redes. Nos últimos anos, o bolsonarismo como movimento, ele vem se consolidando como uma espécie de fenômeno de massas. É possível dizer que o bolsonarismo se origina como um fenômeno de redes? Não, porque o Bolsonaro, a formação desse bolsonarismo, ele vem desde a primeira eleição de Bolsonaro, que foi em 1990. Bolsonaro, ele nunca perdeu uma eleição. Toda eleição que ele disputou, ele venceu. Mas esse bolsonarismo que a gente está vendo desde 2018, que foi lançada a campanha presidencial dele, a gente pode falar que não foi nas redes sociais que se iniciou, mas sim na mídia mainstream, na mídia grande, que ele se popularizou naqueles programas CQC, do Pop, da Luciana Gimenez, que ele era presença constante nesses programas. Então, pode-se dizer que ele realmente era um mestre das mídias, não necessariamente mídia social. A mídia social acabou sendo
um afunilamento, né, uma forma que ele viu de realmente falar diretamente com a massa sem esse intermédio dos canais e desses programas. Mas é possível acreditar essa ascensão dele nas mídias a esses programas ali em 2016, 2017. Davi, é curioso porque quando a gente vai estudando a trajetória política do Bolsonaro, e eu fiz isso também, como você fez e outros colegas nossos, a gente encontra referências ao Bolsonaro desde justamente a década de 90. Quer dizer, mesmo não sendo uma figura política que era levada a sério pelo debate público, as pessoas, os veículos de imprensa davam espaço a ele. Né? Ele já apareceu em páginas amarelas da Folha de da Veja, já apareceu, né, dando entrevistas longas a canais de televisão, mainstream, né? Isso num momento em que ele falava coisas que hoje acabaram sendo normalizadas no debate, né? Discurso de ódio, coisas do tipo, apologia à violência ou à ditadura, mas que na época eram muito pouco aceitas no debate, né? Era o politicamente incorreto na sua forma mais bruta, e ele já estava lá repetindo, né, os chavões e as ideias desde há muito tempo. Então é interessante que esse ponto que você levanta, ele faz sentido se a gente pega, inclusive, esse início da carreira do Bolsonaro na política. Isso me leva, aliás, ao segundo questionamento, que é mais cronológico, né? Se a gente pudesse imaginar uma cronologia da construção digital do bolsonarismo, e aí eu focando exatamente nessa entrada do Bolsonaro nas redes, qual seria, na sua opinião, Davi, o marco zero desse processo? Olha, outra pergunta interessante, porque quando a gente fala de Bolsonaro, não tem como falar do Jair Bolsonaro sem falar dos filhos dele, né? É praticamente um time ali, um clã Bolsonaro que trabalha junto nessa frente digital. Os filhos, eles sempre estiveram envolvidos nessas novas mídias desde a época que eles eram jovens. Por exemplo, eles tinham um fotolog, né, na época que eles moravam na Tijuca, que eram fotologs extremamente populares e tinham já um tom político, assim. Então, é um clã que sempre se preocupou com essa visibilidade por diferentes mídias, como a gente falou antes, seja pela mídia principal ou pelas redes sociais. Mas esse marco zero, e como a gente falou, o bolsonarismo ele vem sendo criado, né, desde lá de trás, dos anos 90, mas esse marco zero, novamente, que define esse Bolsonaro que alavancou ele para 2018 como presidente, a gente pode falar que foi exatamente dia 25 de julho de 2018. Eu digo isso eu detalho no meu livro, porque nessa data o Facebook fez uma limpa de contas fakes e páginas fakes que estavam acontecendo na sua própria plataforma. E o Facebook não chegou a dizer quem que controlava elas, né? Acho que foi um total de 196 páginas e 87 perfis. Ou seja, um número muito pequeno diante do universo que é o tamanho do Facebook. Mas foram simbólicas. E o Facebook não falou quem estava por trás, mas o MBL, né, como sempre falam, que a liberdade deles está sendo atingida, está sendo atacada, eles falaram, né, que uma das contas suspensas foram deles, e outras foram do próprio Bolsonaro, que estava sendo controlado pela campanha dele. Ali foi o alerta que foi ligado que o Facebook, que ainda continua como a rede mais popular no Brasil, não seria uma rede viável pelo todo o plano que eles tinham diante das questões de desinformação, enfim, que outros canais precisavam ser encontrados para que eles tomassem essa proporção que eles queriam tomar diante, né, desse contato direto com o público. Então, ali, depois dessa iniciativa do Facebook, a campanha de Bolsonaro muda o foco de sair do Facebook e ir direto para o WhatsApp. Foram para o WhatsApp porque em 2018 não havia qualquer tipo de moderação, qualquer tipo de controle, né, de encaminhamento de mensagens. Então, a gente pode dizer que esse bolsonarismo digital que a gente está acostumado hoje, ele foi virado ali no dia 25 de julho de 2018, porque a campanha de Bolsonaro acaba focando 100% no WhatsApp. Perfeito. No começo, né, desde que ele começa a enviar aqueles videozinhos caseiros, meio toscos, por WhatsApp ou por outros meios, ainda era tudo muito rudimentar, né? A coisa assume aí um grau de
profissionalização realmente impressionante a partir de 2018, como você bem lembra. A gente falou aqui, você comentou do Facebook, e eu acho que é sempre bom pontuar para quem está nos ouvindo que existe uma diferença até de natureza de uma mídia social como o Facebook para uma rede como o Twitter, por exemplo, né, que tem é muito mais elitizada, é muito mais de nicho, enfim, mas que acaba pautando também muitos debates públicos que são hoje parte da nossa realidade. E o Facebook foi realmente o primeiro ponto de entrada do Bolsonaro nesse mundo digital, conquistando aí, para usar uma expressão que em inglês é comum, né, corações e mentes das pessoas muito antes de quaisquer outros candidatos ou quaisquer outros políticos, né, por assim dizer. Então, a terceira pergunta que eu queria te fazer, Davi, o que explica a enorme capilaridade do bolsonarismo num país cuja inclusão digital ainda é frágil e ainda é desigual? Ou seja, mudou algo ao longo dos últimos 3 anos e meio ou já era um processo mais ou menos consolidado lá em 2018? Então, aí tem duas questões, Casarões. Uma é a inclusão digital e outro é o acesso ao Facebook e às redes sociais. São duas coisas distintas e muitas vezes no debate público a gente vê eles sendo usados como coisas, como sinônimos. Acesso à rede social não quer dizer inclusão digital. Inclusão digital, né, quando a gente fala em inclusão digital, a gente fala naquela inclusão de que a pessoa tem um acesso a qualquer tipo de plataforma online, tem um acesso livre, né, a qualquer tipo de site, qualquer tipo de aplicativo. Em 2014, começaram promoções no Brasil em relação aos free basics, né, ou zero rating. O que são essas promoções? São dados patrocinados de graça. Ou seja, começaram a surgir as promoções em que a pessoa não precisava pagar um plano para ter acesso a WhatsApp, Facebook e, né, o Twitter, por exemplo. Era basicamente as redes do Facebook. O Facebook patrocinava esses dados. Ou seja, o Facebook patrocinava porque quanto mais pessoas usando as plataformas, né, da empresa, mais eles conseguem extrair esses dados para suas análises, depois para vender como, né, para os anunciantes presentes nas suas plataformas. Assim, o WhatsApp ele começou a se popularizar por diversos motivos, mas um deles é por causa do zero rating, da política de zero rating, né, que não precisava você ter um plano de fato para acessar o WhatsApp. Isso era perigoso porque você tem acesso ali a uma mensagem, a uma notícia, mas você não tem a capacidade de verificar essa notícia indo mesmo no próprio link da notícia, né, já que você não tem acesso ao app, ou então verificar por outros meios. Então, isso acostumou muito o brasileiro a ser leitor de título de notícia. E muitas vezes esses títulos são clickbaits, né? Na verdade, são as chamadas pegadinhas para realmente trazer o tráfego das pessoas online para as plataformas. Então, isso ajudou muito a popularizar o WhatsApp. Ali em 2018, nós tínhamos 80% da população já com algum tipo de smartphone, né, que vai desde o iPhone até o famoso Xing Ling, né, e que 96% desses smartphones tinham WhatsApp e o WhatsApp era utilizado como o meio principal de comunicação. Ou seja, só aí você vê uma capilaridade que só em mídia em massa, né, que você consegue ter. Em relação à mídia digital, isso nunca foi visto antes no Brasil. Então, a capilaridade do WhatsApp, ela começou ali em 2013, 2014, com esse impulsão, né, do uso grátis do WhatsApp, mas que, na verdade, compromete muito a literacia digital, não é uma inclusão digital. Isso depois veio a ser proibido pelo Marco Civil da Internet, né? O Facebook foi criticado bastante com essas iniciativas, né? Foram julgados como colonialistas digitais, né? Dá um pouquinho para tirar bastante, né? Extrair bastante dados de nações onde eles não têm muito acesso. Então, a capilaridade se deu aí.
Então, a gente ainda continua com um problema muito sério de inclusão digital. A gente viu isso na pandemia, quando, né, as pessoas precisavam de uma tecnologia decente para ter acesso às suas aulas, para fazer dever de casa, e não tinha, mas, ao mesmo tempo, estavam no WhatsApp, estavam no Telegram. As pessoas não entendiam a diferença de estar no WhatsApp e não estar apto por exemplo, a ter uma aula online. Então, essas duas são coisas diferentes. E é justamente no WhatsApp que tem essa capilaridade que o bolsonarismo focou e conseguiu capitalizar. Esse é um dado muito interessante, Davi, que você traz. O acesso livre a certas plataformas digitais que já estão incluídos no pacote de dados do celular, isso muda muito o jogo, né? E eu tenho a sensação de que alguns políticos, e notadamente o presidente Bolsonaro, souberam ler isso muito bem, né? Entender que a tendência caminhava por aí. Quer dizer, você pode virar, como talvez o Barack Obama tenha sido nos Estados Unidos, um presidente de Twitter, mas a capacidade que isso, né, alguém que se posiciona dessa forma tem de espalhar a sua mensagem é muito menor do que alguém que consegue usar, vamos dizer, uma estratégia multiplataforma focada, sobretudo no WhatsApp, para que isso aconteça. E um outro dado que eu acho que você traz, que é fundamental para essa discussão, é que o WhatsApp ele é imune à checagem de fato, né? Seja porque às vezes o que pinta lá é um print, seja porque às vezes o que pinta lá é uma notícia cuja procedência você desconhece, e é muito difícil você acessar a rede propriamente dita para fazer conferência, isso presumindo que a gente faça isso corriqueiramente, o que nem é verdade, mas eu acho que isso mostra como é que o WhatsApp ele é uma ferramenta muito importante dentro desse contexto aí da ascensão dos chamados populistas autoritários. O Chutando a Escada conta com apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescada.com.br/apoio. A quarta pergunta que eu queria te fazer, Davi, já caminha para a vida real, já caminha para o governo, né? Até aqui a gente está falando da construção do Bolsonaro como um fenômeno digital e da eleição, que certamente se beneficiou desses mecanismos digitais. Agora, olhando para o governo Bolsonaro, que já caminha aí há 3 anos e meio, a gente sabe, mais ou menos com clareza, quais são os principais grupos de interesse concretos que sustentam o governo. O agronegócio, os militares, frações importantes do empresariado, sobretudo pequenos e médios empresários, lideranças evangélicas. Então, eu te pergunto, Davi, quem são os principais agentes do bolsonarismo nas redes e quais as relações desse bolsonarismo digital com os grupos de interesse da vida real? Sim, olha, vamos dizer, o grupo de interesse bolsonarista que está nas redes, né, que está ali com a cara, né, no perfil, que são perfis reais, são pessoas que tentam capitalizar em cima do movimento bolsonarista para justamente ter um ganho ou político ou financeiro. Vou dar um exemplo. Eu não vou citar nomes aqui para não dar mais atenção a eles, mas hoje nós temos contas de pessoas que têm mais de 200, 300 mil seguidores, que começaram logo quando o Bolsonaro foi eleito, e começaram ali com uma espécie de blogueiros, de apoiadores de Bolsonaro, mas que hoje já se lançam como pré-candidatos à eleição que vai vir agora em outubro. Ou seja, conquistam uma audiência enorme, né? Uma audiência que conseguem capitalizar, já que é uma audiência que apoia o que eles falam, né? Apoia o bolsonarismo, e ali tentam transformar aquilo em voto. É também da mesma forma que tem na capitalização financeira, né? Teve uma época que diversas figuras lançaram suas próprias livrarias, né? Que era uma plataforma em que o Olavo, na verdade, Olavo de Carvalho, né? Que estava promovendo isso. Então eles ganhavam muito comissão sobre os livros ali vendidos. Então são todos ali que têm um interesse, tanto político ou financeiro, diretamente em cima dessa onda bolsonarista. É claro que há também, estou falando dessas pessoas que estão ali na linha de frente, né, com perfil de Twitter, enfim. É claro que tem aqueles que estão por trás
da orquestração e manipulação né, de contas inautênticas e contas robôs. Esses já são pagos, esses já são pessoas que são pagas diretamente para promover esse tipo de serviço, né? Não há um grupo, né, como você classificou o agronegócio ou os evangélicos, que possa caracterizar essas pessoas que estejam nas redes, né, com os perfis públicos, às vezes até verificados pelo Twitter. Não há uma classificação diretamente, mas pode-se de falar que eles querem navegar nessa onda bolsonarista para ter esse ganho político-financeiro. As pessoas que são por trás, que não colocam, né, vamos dizer assim, a cara a tapa, que realmente capitalizam mais através de pagamento direto para a prestação desse serviço, né, de tanto a conta inautêntica quanto o robô. É engraçado você ter falado dessa coisa da financiarização ou da capitalização financeira das redes, né? A gente viu na pandemia, por exemplo, muitos médicos que viraram estrelas de nicho, né? Promovendo cloroquina, ivermectina, né? Remédios aí cuja eficácia foi desprovada, né? No tratamento da pandemia. A gente vê não só livrarias, mas também cursos que as pessoas lançam por aí, cursos sobre... Eu me lembro de um deles, que acho que não tem problema falar, até porque um ex-bolsonarista, né? Agora o Nando Moura, eu ia falar alguma outra coisa, o Nando Moura, né, que lançou um curso, sei lá, esqueci o nome do curso, alguma coisa, Mestres do Capitalismo, que ele ficava tocando guitarra e dando dicas financeiras e tal. Ou seja, as pessoas se catapultaram, seja do YouTube, seja do Twitter, para fazer fábricas de dinheiro, né? E isso de maneiras variadas, às vezes excedendo a sua própria capacidade ou competência profissional, e realmente criando aí sectos de consumidores, de clientes, de pagadores de serviço que, de alguma forma, se retroalimentam com o bolsonarismo, né? Casa, se eu puder citar um exemplo, que foi até um exemplo que eu estava pessoalmente envolvido e que eu consegui reportar e banir essa conta do Twitter, foi vamos dizer assim, um miliciano digital, como é chamado, bem conhecido na rede do Twitter, em que ele é fisioterapeuta e estava pleiteando um emprego numa empresa, numa clínica aí de saúde, em que uma, né, das sócias promovia a questão da cloroquina. Logo quando o Tais caiu como ministro da Saúde, ele saiu, né, ministro da Saúde, não sei se você lembra, mas teve uma corrida de quem seria o próximo ministro da Saúde. Teve aquele Átila, esqueci o nome dele. Alessandro Loyola. Isso, de diversas pessoas. Inclusive, uma médica relacionada a essa clínica de saúde. Essa clínica e essa médica contratou esse miliciano digital para mobilizar a sua fazenda de contas fake e robôs para justamente colocar a hashtag que pedia essa pessoa no Ministério da Saúde e colocou nos trend topics do Twitter. Eu fiz uma análise rápida e vi como que a orquestração estava sendo feita e como essa conta estava liderando. Eu fiz a denúncia e a conta caiu em 2 dias. Ou seja, você vê, essa pessoa que estava nessa clínica de saúde pagou esse miliciano digital para promover o seu nome, para chegar aos trend topics, para ver se tinha algum apelo popular no Twitter, para que o seu nome fosse considerado. A pessoa não foi considerada, né? O Queiroga veio logo depois, mas mostra como é que funciona esse esquema de pagamento e de influência política que, às vezes, o Twitter pode ter. Como você falou, o Twitter ele é meio elite, mas o Twitter ele pauta a imprensa que de torno pauta, né, a população em geral. Então esse é o objetivo. Davi, é interessante porque do mesmo jeito que você tem, né, os influenciadores digitais, que é um fenômeno legítimo e contemporâneo, você tem os influenciadores falsos, né? Você tem gente que se infla artificialmente para poder se posicionar melhor nesse jogo, né? Não só no jogo econômico, né? na economia política das redes sociais, mas também, né, no jogo político propriamente dito, né? Uma dúvida que eu sempre tenho, quero aproveitar essa oportunidade para te perguntar, você que é professor lá nos Estados Unidos,
existe uma emulação, se eu puder colocar assim, existe uma cópia de certas práticas, de certas narrativas e de certas estratégias digitais por parte do bolsonarismo daquilo que foi feito de maneira muito bem sucedida na campanha e governo do ex-presidente Donald Trump, né? É claro que a inclusão digital dos políticos americanos ela vem um pouco antes, ela é um pouco mais precoce. O Obama já era considerado uma espécie de político digital, ou integrado pelo menos parcialmente nesse mundo. O Trump ele entra por um outro caminho, e o bolsonarismo emula muito esse trumpismo nas redes, né? Então a gente tem uma versão abrasileirada disso. Então o que eu queria te perguntar é o que existe de nativo, de brasileiro, de verde e amarelo, de tupiniquim no bolsonarismo digital, e o que é cópia de práticas bem-sucedidas que estão lá fora, seja Estados Unidos, que é o exemplo que eu acho que você domina melhor, e eu também, seja de outros casos, Hungria, Índia, Turquia, né? Tem muito caso aí também de WhatsApp, né, como ferramenta política. Então eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim, o que é nosso e o que é dos outros nessa história? Olha, a cópia é o engajamento no Twitter, né? Você falou bem, precisamente, o Trump não foi o primeiro presidente do Twitter, quem foi o Obama, mas o nosso primeiro presidente do Twitter foi o Bolsonaro, isso não tem erro. E ele copia esse modelo do Trump, tanto pela forma do engajamento na plataforma, assim como ele tem esse exército digital, né, de pessoas mesmo, de blogueiros, enfim, que tomam a frente a favor dele. O que é novidade, o que é autêntico tupiniquim aqui, é o engajamento no WhatsApp. Os Estados Unidos não conhecem o WhatsApp, está conhecendo agora. O americano nunca sentiu a necessidade de estar no WhatsApp porque as mensagens de texto, o SMS ou o torpedo, sempre foi de graça para o americano. Então nunca se teve essa necessidade de ir para uma plataforma que não cobraria. O SMS no Brasil sempre foi caro, né? 25 centavos a mensagem. E o WhatsApp, fora essa vantagem, né, que a gente falou sobre Free Basics, o alto custo do torpedo, com certeza ajudou a promoção do WhatsApp. No meu livro, a própria telefonia, né, Davi? Assim, a telefonia nos Estados Unidos é muito barata e aqui o WhatsApp ele veio resolver um problema do preço final. Você faz interurbano pelo WhatsApp, você faz internacional pelo WhatsApp, e a gente se lembra de quanto pagávamos, né, em ligações interurbanas ou internacionais alguns tempos atrás para trabalhar, às vezes, para coisas muito prosaicas, e era muito caro, né? Hoje você não tem mais esse problema. Exatamente, e era uma coisa companhia, né, que se você era da Oi e ligasse para Vivo, era mais caro, né? No Brasil, eu contava nos Estados Unidos que o Brasil tinha telefone que você poderia colocar 4 chips, né? Porque você escolhe a operadora para ligar o número da própria operadora para ser mais barato. Mas a questão que fica, que é a questão original, né, bolsonarista, é o que eu conto no meu livro, é sobre a infraestrutura humana da fake news. O que isso quer dizer? O WhatsApp não tem um algoritmo para fazer a curadoria e para espalhar o conteúdo. Na ausência desse algoritmo, a campanha de Bolsonaro, sabe lá quem estava por trás de fato nisso, né? Eu digo que é a campanha de Bolsonaro porque estava tentando promover Bolsonaro, monta uma infraestrutura humana que emula o comportamento de um algoritmo para não só compartilhar e fazer a curadoria, que é as funções do algoritmo, mas também para criar essa desinformação. Então, você tem ali um esquema piramidal, onde no topo você tem quem cria, no meio você tem quem distribui e faz a curadoria, e na base você tem quem consome essa desinformação e que também acaba ajudando a espalhar a desinformação. Então, é até triste falar isso, mas é um ecossistema perfeito para promoção através de desinformação. Então, foi isso que infelizmente, foi a inovação bolsonarista, foi você criar um algoritmo que é feito por humanos para distribuir o seu conteúdo para promover no WhatsApp, que não tem um algoritmo. Ao contrário do que muita gente imagina, não são só robôs, né, que formam a base do bolsonarismo, pelo contrário, são pessoas reais que, informada ou desinformadamente, vão ali, né, espalhando
essas notícias. E isso me leva à próxima pergunta, que é exatamente a seguinte: o que há de orgânico e o que há de estratégico no bolsonarismo digital? Como, por exemplo, estudo de algoritmos, uso de robôs, outras técnicas de manipulação de dados e de manipulação de audiência. Existe um grau de profissionalização nisso? É tudo meio mambembe, meio no improviso, ou não? Ou a gente atingiu realmente um alto grau de estratégia direcionada por parte da campanha e do próprio governo Bolsonaro? Não, já há um entendimento muito claro de como o algoritmo funciona. Mas é um entendimento que ele não pode parar, porque as plataformas estão o tempo todo querendo aprimorar o seu algoritmo, né? Então, requer, né, de quem está querendo manipular o algoritmo entender as novas funções. E, é claro, as plataformas colocam esses algoritmos numa caixa preta. Isso quer dizer, eles não são transparentes de como o algoritmo funciona. A gente só sabe o que entra e o que sai, não como que é processada essa informação lá dentro. Então, assim, é uma corrida para manipular esse algoritmo. Quando a Frances Haugen testemunhou perante o Congresso americano para falar como que o algoritmo do Facebook funcionava, é claro que impressionou os congressistas, mas para quem estuda o comportamento algorítmico, as plataformas, já sabia muito bem como isso funcionava. A gente só não tinha dados internos da própria plataforma, da própria Facebook, para realmente provar. Que essa era uma das estratégias do Facebook para deslegitimar esses estudos. Ele falava que, vocês não têm acesso ao que a gente tem, vocês não têm acesso ao código, vocês não podem afirmar com toda clareza. A Frances Haugen mostra justamente que os algoritmos do Facebook, a gente pode falar que é a mesma lógica do Twitter, por exemplo, e do Instagram, eles priorizam conteúdos que criam um certo alarde, medo, raiva, ou seja, um afeto ou uma emoção negativa. Porque até mesmo nos estudos de viralização, né, que estuda como as coisas viralizam, já é entendido que aquilo que requer, que promove uma comoção na pessoa é o que tende a viralizar. Mas a comoção negativa, ela ainda tende a viralizar com mais facilidade do que a comoção positiva. Isso é do comportamento humano, né? É claro que o Facebook e o Twitter, eles têm psicólogos cognitivos lá para entender como é que funciona o comportamento humano. E fazem com que o algoritmo entregue aquilo que a gente vai engajar, com certeza. Então, por isso que as fake news que mais viralizam, os conteúdos, né, que se espalham com mais rapidez, são aqueles que geram esse medo, que geram essa raiva. Então, não só a gente, como ser humano, te engaja com isso, mas, ao mesmo tempo, o algoritmo prioriza esse tipo de conteúdo. Então, ao entender isso, é claro que as fake news que querem ter algum tipo de ganho, né, sabe lá qual é, vão promover esse tipo de conteúdo, esse tipo de manchete, né, que vai chamar a atenção do algoritmo, o algoritmo vai priorizar isso. Então, isso é saber jogar com o algoritmo ali dentro, né? E muitas vezes a viralização acontece, né? E aí que acontece a viralização de forma inorgânica. O que é? Como você cria uma matéria que você quer que viralize e não viralize, uma forma de viralizar inorganicamente é você colocar as suas contas fakes, os seus robôs, a retweetar, recompartilhar ali o link, para criar, para chamar a atenção do algoritmo, para priorizar aquele tipo de conteúdo, para aí sim as contas orgânicas, as contas reais, começam a engajar com esse conteúdo e aí viraliza de forma mais orgânica. Isso não é uma receita que funciona sempre, não, pelo contrário, mas que dentro das tentativas e dentro do custo que se tem para tentar viralizar algo, ainda vale a pena. Então, ou seja, você pode ter tanto a viralização orgânica, né, que surfa ali no algoritmo, toma a vantagem do algoritmo, mas também você pode usar suas contas fakes e robôs para dar aquele pontapé inicial para aí sim ter um engajamento orgânico, né, para ter uma visibilidade melhor
para que as pessoas aí começam a compartilhar o seu conteúdo e a questão viralize mais organicamente. E um parêntese nessa sua fala. O que a gente chama, o que a gente convencionou chamar, e a imprensa, sobretudo, de gabinete do ódio, seria uma instância do governo Bolsonaro vamos dizer, de guerrilha digital ou de milícia digital, dedicada a esse tipo de mecanismo, vamos dizer, criar narrativas que viralizam inorganicamente para depois capturar o sentimento da pessoa de maneira orgânica. Conta um pouco do que você já estudou a respeito desse fenômeno que a gente chama de gabinete do ódio. Sim, o gabinete do ódio não é muito realista na forma como foi falado na imprensa, mas é uma excelente ilustração de como que isso funciona. O gabinete do ódio nada mais é do que um grupo de WhatsApp com pessoas ali influentes que conseguem orquestrar ou definir qual vai ser a pauta do dia, a pauta da semana. Com isso definido, eles têm acesso direto a pessoas que têm contas com 1 milhão de seguidores, né, esses blogueiros que a gente conversou antes, pessoas com 200 mil, 300 mil, que, claro, tudo ali que é compartilhado, ele vai ter um engajamento grande, né? Então, eles conseguem definir exatamente qual o tema e quem vai compartilhar isso. E, é claro, eles não vão só pela forma orgânica, né? Pedir blogueiros que têm contas grandes, eles também vão contratar as pessoas que têm fazendas de contas fake, né? Com contas inautênticas e robôs. É ali que saem as ordens, né? Vamos dizer assim, de como que aquele conteúdo vai ser engajado nas redes sociais. Olha só, Davi, o engajamento digital do Bolsonaro, seja ele orgânico ou inorgânico, ele não tem, que eu saiba, nenhum paralelo político no Brasil. E ele é frequentemente evocado como um dos elementos do datapovo, e que eu falo entre aspas datapovo, que é essa narrativa bolsonarista que quer desqualificar as pesquisas eleitorais, por exemplo, né? Toda vez que sai uma nova pesquisa, o pessoal já está pronto ali no WhatsApp, armado para dizer, não, essa pesquisa é falsa, porque onde já se viu, o Lula não pode estar na frente do Bolsonaro, porque o Lula não sai na rua, e o Bolsonaro faz motociato, o Bolsonaro engaja, etc. Recentemente, uma entrevista do presidente Bolsonaro ao podcast Flow atingiu 550 mil visualizações simultâneas no YouTube, o que é realmente um dado muito impressionante. O que isso diz sobre a força política do Bolsonaro na vida real e o que isso aponta em termos de desdobramentos eleitorais daqui para frente? O número de visualizações, número de likes, de compartilhamentos, eles não podem ser traduzidos para votos, de forma alguma. Principalmente já que a gente entende que uma boa parte desse engajamento digital bolsonarista, ele vem de contas inautênticas de robôs. Visualização no YouTube, você entrou, né, no site uma vez, fica ali um tempinho, já conta uma visualização, né? Quer dizer que a pessoa estava ali o tempo todo visualizando o programa? Não. O Bolsonaro, ele consegue capitalizar em cima dessa capilaridade que ele já formou. Ou seja, né, basta o gabinete do ódio circular o link do Flow, ou enfim, de qualquer tipo de participação que o Bolsonaro vai ter online, para isso ter o efeito, né, trickle down e espalhar pelo WhatsApp, pelo Telegram. Então isso realmente é uma vantagem que o Bolsonaro tem. O Bolsonaro é o político que mais tem seguidor no seu canal no Telegram. Isso assim, não dá para falar que é uma coisa extraordinária, até porque nem todo político está no Telegram, né? Aqui nos Estados Unidos o Trump também não tem Telegram, enfim. Mas é um número que mostra a força dele digitalmente. Então ele toma proveito dessa capilaridade, que sim, as pessoas vão lá, vão assistir, mas não quer dizer que o número de views, né, de visualizações, realmente quer dizer que 500 mil pessoas estavam ali, 500 mil pessoas estavam ali vendo, de forma alguma. Dá para manipular aquele número muito facilmente. Não quero dizer que não tem força. Força ele tem, né, como a gente está cansado de ver. Mas que aquilo se traduz realmente em pessoas
de verdade assistindo ao podcast de forma alguma. A gente vê muito isso, essa disparidade, né, o número de visualizações com as passeatas, sei lá, que Bolsonaro tenta evocar nas ruas. Né? É claro que a base dele vai falar que está lotado, mas a gente vê fotos e outras gravações de que não é toda essa popularidade que a gente vê online. Então, alguma coisa está errada aí. E sabendo que ele conta muito com esse engajamento inautêntico, né? Então dá para saber que realmente toda a participação dele online vai ter uma grande parcela que vai ser de contas inautênticas, de comportamentos inautênticos. Eu acho, Davi, que o problema que a gente vive hoje no Brasil, e me corrija se você discordar, mas eu tenho a sensação, como cientista político também, de olhar para o contraste entre a direita e a esquerda, ou sobretudo entre o bolsonarismo, a extrema-direita, e quaisquer manifestações à esquerda, e perceber que a esquerda perde tanto no engajamento digital, mas cada vez mais tem perdido no engajamento real de rua. Quer dizer, mesmo que um evento, né, uma motociata ou uma manifestação pró-Bolsonaro não lote como eles querem dizer que lotou, né? Quer dizer, sempre vai aparecer aquela narrativa de que 1 bilhão de pessoas estavam na Avenida Paulista aqui em São Paulo. É claro que isso é irreal, mas a gente percebe que as manifestações pró-Bolsonaro geralmente seguem maiores do que quaisquer manifestações que a esquerda consegue colocar na rua. Eu tenho certeza de que são vários fatores que explicam isso, mas eu acho que, em parte, o bolsonarismo ele se mobiliza muito pela demonstração permanente de força, seja na rede, seja na rua, e a esquerda ainda não conseguiu encontrar exatamente um caminho para poder se afirmar nesse contexto. E é justamente dessa virada de página que eu queria fazer, já caminhando para o fim da nossa conversa. Ao contrário do bolsonarismo, a esquerda nas redes, vamos ficar só nas redes porque, né, enfim, é o tema do nosso papo, ela não conseguiu construir uma narrativa política hegemônica. São muitos atores, muitas divergências, muita briga interna e uma dificuldade persistente, eu diria, de encontrar o tom e a mensagem corretos para o ambiente digital. Como você vê esses desafios e qual, na sua opinião, Davi, seria o melhor caminho para a esquerda nas redes, às vésperas daquela que talvez seja a eleição mais difícil para a própria esquerda nas últimas décadas? Sim. Olha, essa crítica à esquerda, né, em relação às redes sociais, ela não é de hoje, né? Ela vem até antes da campanha de Bolsonaro em 2018, essa dificuldade de engajar. E se passaram, 5 anos, né, desde 2017, e parece que nada foi feito para melhorar esse engajamento. Né? A esquerda é muito crítica entre si mesmo, é difícil achar ali uma unidade, mesmo nesses tempos, né, de engajamento. A gente sabe como é que funciona a estrutura partidária no Brasil, principalmente na esquerda, ela é muito rígida, ela não se renova com facilidade, né? Não tem muito dinamismo. Mas tem uma questão, Casalantes, que eu sempre falo que a forma em que a esquerda é colocada no escrutínio, em que a extrema-direita nunca foi colocada. Ou seja, a extrema-direita ela pode mentir, ela pode orquestrar fake news, ela pode fazer tudo o que ela fez para levar à vitória. E a esquerda ela é colocada num pedestal onde ela não pode errar, que ela não pode fazer essas mesmos engajamentos. Mas isso não quer dizer que também eles não podem inovar e achar uma forma de comunicar mais efetivamente com o eleitor, principalmente esse que está desesperado e que realmente não sofreu, vamos dizer assim, no governo Dilma, e está sofrendo ainda mais no governo Bolsonaro. Se sente muito perdido, né? Qual é a saída ali? Essa é a dificuldade de comunicar diretamente com esse eleitor, né, que se sente, vamos dizer assim, traído, né, pelo último governo do PT e se sente mais traído ainda pelo Bolsonaro. Então, essa abordagem pessoal e popular, o PT perdeu muito, a esquerda perdeu muito. Uma das formas que o PT vem reconquistando esse tipo de engajamento é através de personagens que nunca abandonaram
a sua audiência, a sua base. Por exemplo, a Anitta. A Anitta sempre esteve presente, a Anitta é uma pessoa extremamente pessoal no que diz a conexão e a comunicação com o seu público. E a Anitta, assim como a Deloane, né, se eu não me engano, são personagens que estão ali o tempo todo com sua base, com sua audiência. Só que esses personagens não são fiéis a um partido, né, como a Anitta já falou. Eles são fiéis a causas, eles são fiéis a uma ideologia de Brasil, a uma ideia de Brasil, né? E eles já entenderam que Bolsonaro não faz parte dessa ideia de Brasil futuro que eles pensam. Então, eles são muito agarrados a causas, por exemplo, a causa LGBT, a causa climática, né? A causa da corrupção, por exemplo. Então, o Lula vem se aproximando através desses personagens, através dessas causas, e não mais falando que você precisa ser petista para me apoiar. Né? Ele já entendeu que as pessoas não precisam ser petistas para votar nele, as pessoas não precisam ser lulistas para votar nele, e as pessoas também não precisam ser de esquerda para votar nele. As pessoas só querem ter uma esperança de sair nessa crise sem precedentes que o Brasil se encontra. Então, essa, para mim, é a melhor estratégia hoje, né, já que não dá para votar, hoje, para a esquerda engajar com essa população que está desamparada até mesmo de comunicação diretamente com o seu político. É através de proxies, né, desse middleman, aí, ou middlewoman, esses influencers justamente para comunicar diretamente com a população. Então, nessas horas que a gente vê Felipe Neto ser extremamente importante, a Anitta, a Deloane, o Caetano Veloso, né, hoje está muito em evidência. Então, essa é a saída para comunicar e realmente garantir esse voto nem que seja de repúdio a Bolsonaro. Essa é a estratégia, eu acho que é a estratégia que vai dar certo. Deixa eu fazer aqui uma referência a um fenômeno das redes, que eu não chamaria de esquerda propriamente dito, mas é um sujeito que conseguiu realmente uma expressão pouco usual entre os políticos brasileiros, que é o André Janones. E por ocasião da pesquisa Quaest Genial, que saiu a respeito da corrida em Minas Gerais, né, mostrando uma redução aí da distância entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, ele comenta o seguinte, eu vou citar aqui, né? Diferença entre Lula e Bolsonaro cai de 18 para 9 com apenas 2 dias de auxílio em R$600. Ou a esquerda senta no chão da fábrica para conversar com os operários ou já era. Detalhe, ele continua, o chão da fábrica atualmente são as redes sociais, em especial o Face. Aí ele continua dizendo, o povão, a massa, aqueles que decidem as eleições, não entendem o linguajar da elite intelectual que leram a carta aos brasileiros dos brasileiros e brasileiras pela democracia e Estado de Direito. O pedreiro, a doméstica, o garçom também querem escrever uma carta, porém não tem quem leia. E se ninguém ouvi-los, Bolsonaro será reeleito. Printem e me cobrem. Então, o Janones, o que ele está dizendo aqui, eu acho que diz respeito um pouco a um outro lado dessa equação da esquerda, do desafio da esquerda, que é, além do desafio de construir uma narrativa que coloque a esquerda como a alternativa ao desmando, a alternativa à crise, e que se ofereça de fato como uma solução, ele está criticando um certo elemento elitista que ainda permanece na esquerda, mesmo no espaço das redes. Esse fio, na realidade, me parece muito marcante, porque ele conclui o raciocínio dizendo o seguinte, enquanto a esquerda não trocar a renda mínima por dinheiro para o povo, carta em defesa da democracia, em vez de carta em defesa do povo, e nossas diretrizes de programa por nossas propostas para os brasileiros, o bolsonarismo continuar nadando de braçadas. Queria te ouvir sobre isso, assim, o que você acha dessa postura da esquerda? Quer dizer, ela já se capilarizou, ela vai pelos influencers, mas ela ainda tem uma linguagem muito elitista na abordagem dos problemas políticos brasileiros. Você concorda com isso? Você vê isso como um problema? Você enxerga caminhos para superar isso de alguma forma? Eu concordo com o Janones e, inclusive, quem já vem estudando
abordagem, né, da esquerda nas redes sociais já vem criticando essa forma elitista que a esquerda tem, né? O Janones consegue sintetizar muito bem, mas, para ser sincero, não é uma crítica muito nova. Mas eu aprecio a forma como ele consegue sintetizar e devido ao lugar que ele ocupa hoje, que é um lugar onde que o PT escuta e o Lula também escuta, vale muito a pena, sim, ouvir o que ele tem para falar. E concordo com ele. Agora, não quer dizer que... Eu não acredito que o PT, o Lula, ou a esquerda, ou essa frente democrática, se a gente poder colocar assim, esteja de braços cruzados, achando que já ganhou. Eu acho que não. Acho que está todo mundo querendo ajudar, está todo mundo querendo arrumar uma forma. Eu acho que falta uma organização, uma orquestração melhor para ter-se uma diretriz, né, para acessar esse povo que lhe fala. Por exemplo, a questão da Anitta tem sido muito eficiente para falar com o jovem. O Bolsonaro não fala mais com o jovem, né? A Anitta foi esse canal para promover a mensagem que o Lula seria a saída. Ele fala realmente da empregada doméstica, do pedreiro, do pessoal do show de fato, que realmente ali é uma dificuldade em que o Bolsonaro realmente entrou de vez, né? E muitas vezes através da igreja, também a igreja evangélica. Mas se você olhar hoje como que o voto evangélico ele se divide, ele está quase meio a meio, né? Pelo que eu me lembro das últimas pesquisas, está quase meio a meio. Então, é um espaço que realmente a esquerda, a Frente Democrática, ela precisa reconquistar, que é um espaço onde sempre reconquistaram, né? Precisa realmente sair do salto alto e achar, nesse momento, acho difícil se ressignificar para ter esse alcance, mas precisam achar esses proxies que vão falar com eles, né? Não sei se o Janones pode ser um canal para isso, ou quem são as figuras que estão em contato com essas classes, né, trabalhadoras, para justamente ter uma mensagem direta. Essa, para mim, é a saída, né? Porque hoje, agora, está um pouco muito tarde para ressignificar toda uma campanha presidencial. É preciso achar esses canais diretos que falem direto com essas pessoas. Davi, para a gente terminar, vamos abrir um pouquinho esse leque aí da nossa conversa e olhar para o mundo. Como é que você avalia o futuro, tanto da política brasileira, mas sobretudo da política mundial, diante da consolidação das redes como meio primordial de comunicação e de articulação? Você diria que democracia e redes sociais são compatíveis um com o outro? Olha, sim, tem que ser, né? Porque eu não diria rede social, mas a internet, o campo online, ele é um campo que já foi ocupado, precisa ser ocupado e precisa ser representado por diversas representações, vamos dizer assim, que a gente tem no mundo offline. Hoje em dia, por exemplo, a narrativa de mundo virtual vida virtual e vida real já não cabe mais, né? Essa fronteira já se apagou há muito tempo. Hoje o que a gente tem é a nossa experiência online e a nossa experiência offline. Então, não se as redes sociais, essa internet, ela pode fazer parte da democracia. Ela já faz parte. A questão é que a gente precisa entender a internet como um ator político, como um espaço político. E todo espaço político ele precisa ser regulado, né? Precisa de leis, precisa de regras, precisa ser atualizado nessas regras. Isso é uma coisa que a gente não tem feito, né? Não só o Brasil, mas como o mundo inteiro. A Europa ela é um pouco mais avançada nas leis, nas regulações, mas o Brasil, que começou muito bem, né, com o Marco Civil na internet, mas que ficou muito para trás. Eu acho que é possível, sim. Se não fosse possível, se eu achasse que não fosse possível, é muito prático, hoje já faz parte integral das nossas vidas, e isso só tem a aumentar. A gente precisa entender e incorporar isso da forma que a democracia demanda, e não o contrário, não como a internet demanda que a democracia seja, porque hoje a internet ela é, infelizmente, uma plataforma privada, né? Se você ver quem lidera
as plataformas, os sites, são todas né, o Google, o Facebook, o Twitter, as Big Techs. A gente precisa reconquistar a internet dessa forma em que a democracia offline demanda, através das leis, regulações, o entendimento das nossas necessidades. Então, esse o grande desafio para que a internet não piore, vamos dizer assim, a democracia que está aqui do lado offline. Davi Nemer, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa parceria, né, do Chutando a Escada com o Observatório da Extrema-Direita. A gente fica muito feliz de te ouvir e de te ter como parceiro, como colaborador também do Observatório, pesquisador aí credenciado junto a gente, porque o seu trabalho tem sido muito importante para a gente desvendar essa lógica das redes sociais e como é que elas afetam a nossa realidade política. Davi, um grande abraço e obrigado de novo por participar. Obrigado a você, Gazarões. Foi um grande prazer bater esse papo com você. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.